A fome e a sede que são abençoados. 8 de setembro de 1889, por Charles Haddon Spurgeon. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus capítulo 5, versículo 6. Isto é um paradoxo. Não parece possível que as pessoas sintam fome e sede e ainda assim sejam abençoadas. Fome e sede trazem dor. Eu sei que você, meu amigo, está aqui esta manhã e você está dizendo consigo mesmo: "Oh, se eu pudesse estar certo, sou um grande pecador. Oh, se eu fosse perdoado. Oh, se eu pudesse me tornar justo diante de Deus." Outro está dizendo: "Confio que estou perdoado e salvo, mas sinto um medo terrível de cair em pecado. Ó homem miserável que sou, por ter tendências pecaminosas. Oh, se eu pudesse ser perfeito e completamente liberto desta morte encarnada que me cerca na forma de uma natureza pecaminosa." Ou talvez outro amigo sentado aqui esteja clamando: "Deus tem sido muito gracioso comigo, mas meus filhos, meu marido, meu irmão estão vivendo em pecado e estes são o meu fardo diário." Vim aqui com um coração muito pesado porque eles não conhecem o Senhor. Ouça, caro amigo, e seja encorajado. Seja qual for a forma que sua fome por justiça possa assumir, você é uma pessoa abençoada. Embora suporte essa dor por si mesmo e pelos outros, você é abençoado. A fome e a sede frequentemente causam uma sensação de afundamento. E essa sensação de afundamento, às vezes, se transforma em uma fraqueza mortal. Pode ser que eu esteja falando com alguém que atingiu esse estágio. A ele eu digo: você é abençoado. Ouço você suspirando: "Oh, se eu pudesse ser o que quero ser. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte?" Essas corrupções interiores, essas imaginações malignas, elas me matarão. Eu não as suporto. Deus me ensinou a amar o que é bom e agora o querer está presente em mim, mas como realizar o que é bom eu não encontro. Até as minhas orações são interrompidas por pensamentos errantes e minhas lágrimas de arrependimento têm pecado misturado a elas. Amado, eu entendo essa fraqueza e afundamento, esse gemido e desânimo, mas, no entanto, você é abençoado, pois o texto diz, é uma declaração muito notável: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Por que eles são abençoados? Bem, primeiro, porque Jesus diz que são, e se ele diz isso, não precisamos de mais provas. Se olhando para a multidão ao redor, nosso Senhor passa por aqueles que estão satisfeitos consigo mesmos, e seus olhos pousam sobre os homens que suspiram, choram, têm fome e sede de justiça, e se com um sorriso no rosto ele diz: "Estes são os abençoados", então pode ter certeza de que eles o são, pois aqueles que ele declara abençoados devem ser abençoados de fato. Eu preferiria ser alguém que Cristo considerou abençoado do que alguém que foi tão estimado por todo o mundo, pois o Senhor Jesus sabe mais do que os homens. O homem faminto por justiça deve considerar-se um homem feliz, porque ele foi ensinado a conhecer o valor correto das coisas. Antes ele dava grande valor aos prazeres inúteis e considerava a escória dos louvores dos homens como ouro puro. Mas agora ele valoriza a justiça e não é como uma criança que valoriza mais contas de vidro do que pérolas. Ele já obteve alguma medida de justiça, pois seu julgamento calcula corretamente. Ele deveria ser grato por ter sido tão esclarecido. Antes, ele trocava o amargo pelo doce e o doce pelo amargo, as trevas pela luz e a luz pelas trevas. Mas agora o Senhor o fez conhecer o que é bom e o que o Senhor requer dele. Ao obter esse julgamento correto,
ele é um homem abençoado e a caminho de uma bem-aventurança ainda maior. Observe, além disso, que ele não apenas avalia as coisas corretamente, mas também tem um coração voltado para o que é bom e desejável. Antes, ele só se importava com os confortos terrenos. Agora, ele tem fome e sede de justiça. Teme um pouco de carne na panela, clama ao mundano, e deixarei sua preciosa justiça para aqueles que a desejam. Mas este homem preza o espiritual acima do natural. A justiça é felicidade para ele. Seu único clamor é: dê-me justiça. Todo o seu coração está voltado para ela, e este não é um privilégio insignificante. Aquele que está cheio do desejo daquilo que Deus aprova, é ele próprio aprovado. A tal homem é dado uma magnanimidade que é de natureza mais do que real, e por isso ele deve ser grato a Deus. Ele é abençoado porque, na presença dessa fome, muitas fomes menores se extinguem. Uma paixão mestra, como a vara de Arão, engole as demais. Ele tem fome e sede de justiça e, portanto, acabou com o desejo da luxúria, a ganância da avareza, a paixão do ódio, o anseio da ambição. Conhecemos homens doentes que foram acometidos por uma doença que expulsou suas antigas queixas. Um novo fogo apagou as antigas. Assim, os homens, sob a influência de um desejo por justiça, encontraram o fim da fome de terras, da fome de ouro, da fome de orgulho e da sede de luxúria. As novas refeições expulsaram as antigas, assim como os israelitas expulsaram os cananeus para as montanhas ou os mataram. Somente Deus pode dar essa fome e sede de justiça, e uma de suas grandes qualidades é que ela expulsa as concupiscências rastejantes e pecaminosas que, de outra forma, consumiriam nossos corações. Esses homens são abençoados por serem libertos de muitas ilusões tolas. A ilusão mais comum é de que o homem pode obter tudo o que precisa na religião a partir de si mesmo. A maioria dos homens se ilude dessa maneira. Eles pensam que têm uma fonte de poder jorrando dentro de si, da qual podem se purificar, reviver e se saciar. Experimente um homem faminto ou um homem sedento com esta doutrina. Meu caro amigo, você não precisa ter fome, você pode se saciar por si mesmo. Qual é a resposta dele? Amarrei um cinto de fome em volta de mim para conter a fome, mas nem isso eu encontrei dentro de mim. Estou com fome e preciso de comida lá fora, ou morrerei. Ele não pode comer o próprio coração, nem alimentar-se do próprio fígado. Não lhe é possível saciar a fome por si mesmo. A ilusão espiritual comum dos homens é semelhante. Imaginam que podem, por um esforço próprio, satisfazer a consciência, tornar-se puros e produzir retidão de caráter. Ainda sonham em tirar algo puro do imundo. Que a fome e a sede espirituais os sobrevenham e escaparão dessa armadilha. O homem clama. A autoconfiança é um refúgio de mentiras. Preciso de ajuda do alto. Preciso ser salvo pela graça ou permanecerei injusto até o fim. A fome e a sede espirituais são maravilhosas mestras da doutrina da graça e todas as coisas boas e verdadeiras dissipadoras do orgulho. Mais uma vez, esses homens são abençoados porque já foram trabalhados pelo Espírito Santo. A fome e a sede de justiça são sempre produto do Espírito Santo. Não é natural ao homem amar o bem e o santo. Ele ama o que é errado e mal, ama a transgressão ou a omissão, mas não busca a retidão estrita diante de Deus. Mas quando um homem tem fome de ser verdadeiro, fome de ser sóbrio, fome de ser puro, fome de ser santo, sua fome é uma dádiva do céu e uma garantia do céu de onde veio. Mais uma vez,
Este homem é abençoado, pois em sua fome e sede ele está de acordo com o Senhor Jesus Cristo. Quando nosso Senhor esteve aqui, ele tinha fome de justiça, ansiando por fazer e sofrer a vontade de seu Pai. Seus discípulos, em certa ocasião, foram à cidade comprar comida, e ele, ficando sozinho, teve sede de abençoar a pobre mulher pecadora de Samaria, que veio ao poço para tirar água. A ela ele disse: "Dai-me de beber", não apenas para iniciar a conversa, mas porque tinha sede de tornar aquela mulher justa. Ele tinha sede de convencê-la de seu pecado e levá-la à fé salvadora, e quando o fez, seu desejo foi satisfeito. Quando seus discípulos voltaram, embora ele não tivesse tocado em um pedaço de pão ou em uma gota d'água, ele disse: "Tenho uma comida para comer que vós não conheceis. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra." Nosso Senhor na cruz disse: "Tenho sede." E essa sede dos seus lábios e da sua boca era apenas um indicador da sede mais profunda de seu coração e de sua alma, para que a justiça reinasse por meio da sua morte. Ele morreu para que a justiça de Deus fosse vindicada. Ele vive para que a justiça de Deus seja proclamada. Ele implora para que a justiça de Deus seja levada aos pecadores. Ele reina para que esta justiça expulse deste mundo a iniquidade que agora o destrói. Quando você tem fome e sede de justiça, em qualquer uma das formas que descrevi, você é, em certa medida, participante de Cristo e tem comunhão com Ele no desejo do seu coração. Assim como Ele é abençoado, você também é, pois, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Acho que devo ter espantado alguns que estavam de luto e clamando: "Ó, que o Senhor me desse viver de sua justiça, e eu lhe agradeceria para todo sempre." Ora, você é um dos abençoados. "Ai de mim!" exclama alguém. "Anseio por ser liberto do pecado. Não me refiro ao castigo dele, Senhor, mas à sua mancha. Quero ser perfeitamente puro e santo." E você, meu caro amigo? Você está contado entre os abençoados neste exato momento. Um grande professor ao seu lado no banco da igreja está dizendo: "Bendito seja Deus, eu já sou perfeito." Bem, não tenho certeza sobre a bem-aventurança desse grupo, pois a palavra é clara e clara: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Esta é uma afirmação singular. Eles devem ser abençoados enquanto têm fome e sede. Se forem fartos, ainda serão abençoados? Sim, e mais ainda terão fome e sede. Você diz que isso é estranho. Sim, é, mas tudo é maravilhoso no reino de Deus. Paradoxos em coisas espirituais são tão abundantes quanto amoras. De fato, se você não consegue acreditar em um paradoxo, não pode acreditar no próprio Cristo, pois ele é um Deus e um homem e uma só pessoa. Isso é um mistério paradoxal. Como pode uma pessoa ser infinita e ainda assim finita? Como pode ser imortal e ainda assim morrer? O nosso é um evangelho no qual se encontram muitos paradoxos ortodoxos. Aquele que é saciado por Cristo tem mais fome do que antes, só que a fome é de outro tipo e não contém a amargura. Aquele que mais tem fome é o homem que está saciado no sentido mais elevado. Tenho sede, mas não coma antes de compartilhar os vãos prazeres da terra. Tuas feridas, Emanuel, proíbem que eu busque meus prazeres ali. Senhor, quando recebo o que me dás da tua graça, então sinto um novo anseio que busca coisas mais elevadas. Minha alma se expande com o que se alimenta e então clama: dá-me ainda mais.
Quando um homem para de clamar por mais, pode duvidar se já recebeu alguma coisa. A graça preenche e então se expande. Aumento da graça é aumento da capacidade de receber graça. Clame ainda: Senhor, aumenta minha fé, meu amor, minha esperança, todas as minhas graças. Agora vou mostrar-lhe como podemos ser saciados, mesmo agora, embora ainda famintos e sedentos. Pois, primeiro, embora tenhamos fome e sede de justiça, estamos mais do que saciados com a justiça de Deus. Creio que meu Deus é perfeitamente justo, não apenas em sua natureza e essência, em sua lei e julgamento, mas também em todos os seus decretos, atos, palavras e ensinamentos. Sento-me e analiso ansiosamente a terrível verdade da perdição eterna dos ímpios, mas meu coração se enche de paz quando me lembro de que Deus é justo, o juiz de toda a terra deve fazer o que é certo. Não posso desatar os nós da dificuldade que deixam alguns homens perplexos, mas sei que Deus é justo, e aí deixo minhas perplexidades. Deus cuidará para que as coisas como a iniquidade abundam no mundo. Deus cuidará para que as coisas certas sejam feitas em todos os casos, e para sempre. Além disso, ao ver como a iniquidade abunda no mundo, fico muito feliz por não haver iniquidade no Senhor, meu Deus. Ao ver erro na igreja, descanso no fato de que nenhum erro encontra apoio nele. A injustiça parece estar em toda parte. Certos homens arrancariam a propriedade de todos e a ordem oposta esmagaria os pobres em seus salários. Mas esta é a nossa âncora. Há um poder que produz justiça, e esse poder é de Deus. Estou cheio de alegria ao ver a justiça entronizada em Deus. Você não conhece essa alegria? Em seguida, também somos cheios da justiça de Cristo. E se eu for pescador, e se eu não tiver nenhuma justiça que ouse apresentar diante de Deus, ainda assim, Jesus, teu sangue e tua justiça são minha beleza, meu vestido glorioso. É verdade que tenho que clamar com o leproso, imundo, imundo. E, no entanto, como crente no Senhor Jesus, sou justificado nele, aceito nele e completo nele. Deus me vê, não como eu sou, mas como Cristo é. Ele me vê através da perfeita obediência do bem-amado e eu me apresento diante dele sem condenação, ou melhor, com plena aceitação e favor. Quanto mais você pensar na justiça de Cristo, mais ela o encherá de grata satisfação, pois a justiça dele é muito maior do que a sua injustiça. Mesmo assim, você estará clamando: ó Senhor, aperfeiçoa-me a tua imagem e dá-me justiça. Uma plenitude de conteúdo divino, até transbordar, será sua, enquanto você canta. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Você ficará satisfeito, primeiro, com o caráter justo de Deus e, em seguida, com o plano de justiça divina revelado em Cristo Jesus. Olhe para o pecado deste mundo e lamente-se por ele. Que mundo perverso é este! Leia sobre guerras e opressões, falsidades e superstições, ou, se preferir, veja com seus próprios olhos as favelas do leste de Londres ou a iniquidade de nossos nobres no oeste de Londres, e então você terá fome e sede. Mas, mesmo em relação a tudo isso, você será saciado ao pensar na expiação de Cristo e lembrar que ela é mais doce para Deus do que todo o pecado do homem é nauseante. O doce sabor de seu sacrifício removeu do Deus 3 vezes santo o mau cheiro deste mundo de esterco, e ele não diz mais que se arrepende de ter criado o homem na terra. Por causa da justiça de Cristo, o Senhor Deus tolera o homem culpado e ainda espera que ele seja gracioso para com a terra e a faça nova em Cristo Jesus. Novamente,
Aqueles que têm fome e sede de justiça são saciados com a justiça que o Espírito Santo opera neles. Não digam que se sintam satisfeitos em permanecer como estão, mas são muito gratos pelo que são. Sou pecador, mas ainda assim não amo o pecado. Isso não é maravilhoso? Embora eu tenha que lutar diariamente contra a corrupção, recebi uma vida interior que lutará e deve lutar e não será vencida. Se ainda não venci o pecado, já é algo estar lutando contra ele. Mesmo agora, pela fé, reivindicamos a vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Você nunca se sentiu como se estivesse transbordando ao saber que foi regenerado para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos? Não se encheu de alegria ao saber que não era mais o que costumava ser, mas que agora era participante da natureza divina e elevado à esfera espiritual, onde tem comunhão com homens justos aperfeiçoados? Nunca despreze o que o Espírito Santo fez por você. Nunca subestime a graça já recebida, mas, ao contrário, sinta um deleite divino, um preenchimento do seu coração com o que o Senhor já fez. Dentro da sua alma, a perfeição está em embrião. Tudo o que você ainda será está lá na semente. O céu dorme em arrependimento, como um carvalho dentro de uma bolota. Glória a Deus por um novo coração. Glória a Deus pela vida dentre os mortos. Aqui somos cheios de gratidão e ainda assim continuemos famintos e sedentos para que a bênção que Deus nos deu seja mais plenamente desfrutada em nossa experiência e manifestada em nossa vida. Em breve, deixaremos este corpo mortal e nos encontraremos no estado desencarnado, para sempre com o Senhor. Não teremos ouvidos nem olhos, mas nosso espírito discernirá e compreenderá sem esses órgãos opacos. Libertos dessa substância material, não conheceremos pecado. Em breve soará a trombeta da ressurreição e o espírito entrará no corpo refinado e espiritualizado, e a humanidade aperfeiçoada será nossa. Então o homem terá seus olhos, mas eles nunca lançarão um olhar lascivo. Terá seus ouvidos, mas eles nunca desejarão conversas impuras. Terá seus lábios, mas eles nunca mentirão. Terá um coração que sempre baterá verdadeira e obedientemente. Não haverá nada de errado em sua humanidade perfeita. Oh, que céu isso será para nós! Protesto que não quero outro céu senão estar com Cristo e ser como Ele. Harpas para a música e coroas para a honra são pouco em comparação com o reino de Deus e sua justiça.